tarde, pessoal. Eu sou o André. Eu sou o Fred. E a gente trabalha na Arctouch. Um pouquinho da empresa, bem rápido. É uma empresa americana que tem sede em São Francisco e escritório lá em Floripa. A gente trabalha em Floripa. E a gente desenvolve apps, basicamente, para Android, iOS, web, e desde 2008. E é bem legal. Então, a apresentação aqui é um slide, sim, acho que não é novidade para o público, mas é importante ter para quem caiu de paraquedas aqui, não sei. Então, o que é o Kotlin, né? Teve uma palestra que foi muito boa, por sinal, hoje de manhã, mais introdutória, mas é bom relembrar. Então, é uma linguagem da JetBrains, que é a empresa que faz o IntelliJ e que é a base do Android Studio, que a gente usa no dia a dia. Ela roda em JVM, então dá para usar em Android ou no back-end, ou qualquer coisa que rode uma JVM. A linguagem concisa, com menos código, menos caracteres em relação ao Java, tu consegue expressar as mesmas situações, né, os mesmos códigos. É uma linguagem segura porque ela trata o nulo como um tipo, então tu não tem null pointer exception, raramente tu tem, né? Mas é mais seguro em relação a isso. A linguagem versátil, então roda em JVM, qualquer lugar que tem JVM, roda no servidor, roda em Android. Tem um back-end do compilador para JavaScript e está começando para rodar em nativo também. Então, como a linguagem é versátil, tu consegue ter uma stack inteira programando em Kotlin. Lógico, hoje não é o melhor dos mundos isso, mas eu acho que é um caminho que está visível para o futuro. E ela é muito interoperável. Escrever Kotlin e trabalhar com Java, ela se mistura muito bem, não tem quase nenhuma fricção aí, né? É muito tranquilo. Mas eu não estou aqui para falar só do Kotlin, né? A gente não está aqui para dar uma introdução. O que a gente está aqui é para responder, e 9 meses depois? Bem, nasceu, né? Então, na verdade, assim, 9 meses é porque a gente trabalhou no primeiro projeto escrito em Kotlin lá da Arctouch desde o começo. Ele foi 100% Kotlin e foi durante 9 meses aí, mas depois desse projeto surgiram outros projetos 100% Kotlin e também misturando Kotlin e Java na mesma base de código. Esse bebê aí, ele é bem bonitinho, bem fofinho, mas ele chora e dá trabalho às vezes. Como tudo, tem um lado bom e um lado ruim. E a gente vai começar falando pela parte boa. Quais são os ganhos práticos e imediatos que você tem quando você começa a trabalhar no Android usando Kotlin? Isso aí é um código Java. É um código bem comum em qualquer app Android. A gente está dando um find by ID, pegando uma view, setando o que vai acontecer quando o usuário clicar na view. Com a Build Tools 26, isso melhorou um pouquinho. A gente não precisa daquele cast. Super melhora, né? Nossa, quem precisa de Kotlin? E se você usa Butterknife, fica melhor ainda. Você não precisa daquela linha de find view by ID, fica na annotation, o bind. E você consegue fazer por annotation o bind do click também. Mas em Kotlin, esse código inteiro fica assim. Tu não precisa fazer find view by ID, tu tem... É uma linha só que só tem a informação que você precisa saber. Não tem nenhuma verbosidade extra mais. Quando você está trabalhando com Kotlin, tem uma coisa chamada Android Extensions, que é um pluginzinho do Gradle que você coloca lá para rodar. E para toda activity, fragment, view holder, custom view, ele vai pegar todas as views que tem naquele cara e para cada view vai criar uma extension property que tem o mesmo nome do ID da view. E você pode acessar eles na hora que você quiser e vai estar lá para você. O legal é que por trás daí, obviamente, tem um find view by ID, mas ele tem um cache. Então, ele não vai sempre chamar o find view by ID quando você chamar ele. E ele só vai chamar o find view by ID depois da primeira vez que você chamar ele. Então, de certa forma, ele é lazy. E é uma mini melhoria em relação ao Butterknife. Nada demais, mas é legal. E aí a gente está vendo outra coisa legal da linguagem, que é Lambda. Lambda é um negócio massa. Casa muito bem com a Rex, casa muito bem com Collection. Imagina como seria esse código se não tivesse Lambda. A verbosidade que a gente ia ter que ter de criar classe anônima para cada carinha que a gente está fazendo ali. Então, para quem usa Rex, para quem trabalha muito com Collection, é uma coisa que casa muito bem. Aqui tem um outro detalhe da linguagem que a gente consegue ver,
ali no log tu tem $1, então é uma interpolação de string, tu não precisa mais usar o string format com %s e ficar passando parâmetros, ou concatenar. E o detalhe é que o código que ele gera, o bytecode, é muito similar ao string builder, né? Então tu não tem perda nenhuma em relação a isso, é uma feature muito legal, assim. Não é nada demais, mas no dia a dia faz diferença, assim. São detalhes que fazem diferença. E é legal que, tipo, a gente pode ter Lambda no Java, usando retrolambda, mas com Kotlin a gente ganha de graça, a gente não precisa de nenhuma lib para isso. Então, falar em collections no Kotlin também é uma maravilha. Tem muitos métodos na Standard Library do Kotlin para facilitar a nossa vida com as collections do Java. Então, quero filtrar um elemento, tem uma função para isso. Quero encontrar um elemento, tem uma função find também. Quero fazer um sort, não preciso criar comparator, não preciso criar nada. Aquela linhazinha ali já está fazendo com que aquela minha lista de movies seja ordenada primeiro por ano, depois por título, depois por rating. E é tipo, de novo, não tem verbosidade nenhuma, é o jeito mais simples de expressar o que você quer. É massa. Tem outras funções legais também, se quer criar uma lista, você pode usar o list_off. Tem o zip ali, que ele concatena, ele cria outra lista com os elementos juntos das duas listas. E tem várias funções. É bem legal, às vezes, dar uma paradinha e dar uma olhada na lista de funções que tem lá, só para saber o que existe. Mas o legal é que, em geral, se você está trabalhando com collections com Kotlin e teu código está um pouco estranho, não está bonito, ou você está usando um for, provavelmente tem um jeito melhor de fazer o que você está fazendo, porque tem muitas funções lá para te ajudar a fazer o que você quiser. Aqui tem outros detalhes da linguagem também, é só um adendo, né? Mas a gente não vê muita anotação de tipo, porque ele infere o tipo. Então, com isso, a linguagem vai ficando cada vez mais concisa e a leitura do código fica mais fácil. Aqui é outro exemplo com collection. É uma chainzinha, estou filtrando e depois fazendo map. É legal que tem uma coisa ali que é o S-sequence, que representa as lazily evaluated collections do Kotlin. É tipo os streams do Java 8. Isso faz com que, depois do filter, ele não cria uma collection intermediária ali. Ele faz todas as operações e só cria uma collection no final quando você chama de list. Essa é uma otimização que é legal saber que existe. Sequence. Então, uma outra funcionalidade que, se fosse escolher umas, 5 features do Kotlin que eu mais gosto, essa aí, acho que estaria em primeiro, que é null safety. Isso aqui é um código Java. Eu estou querendo, no final, pegar uma URL de um pôster de um filme. Mas ele é um código que precisa... Eu tenho garantia que ele não vai retornar null. Então, eu primeiro tenho que ver se o movie é null, tenho que ver se a lista de posters desse movie é null. Caso seja, eu volto a fallback URL, né, uma coisa para uma URL default. Se não, eu tenho segurança de percorrer a lista, mas eu tenho que percorrer a lista, checar se o tipo do pôster é P, que é o tipo que eu quero, e checar se a URL desse pôster é null, para aí sim retornar a URL. E, por último, como caso não achar nenhum pôster, ele volta ao URL padrão. Isso aqui é Java, né, só para ter um contraste. Assim. O mesmo código a gente consegue em Kotlin fazer assim. Por quê? Porque o Kotlin tem suporte nativo a null. O operador interrogação ali, ele garante que que não vai dar null pointer exception, né, se o move for null, a expressão inteira vai na verdade, não só se o move, mas se qualquer parte dessa expressão for null, ele vai retornar null no final da expressão inteira. E ali, depois dela, tem o operador else, né, que é a interrogação, 2 pontos, que garante que se o que estiver na esquerda for null, ele vai retornar o que está na direita. Então, é o fallback URL, né? Qualquer problema que der ali, qualquer null que tiver no meio, ele vai retornar garantido o fallback URL. E a expressão inteira eu consigo dar assign numa variável, né, no final. Um outro ponto também, detalhe da linguagem, é que o igual ali em Java ele compara a referência, né? No Kotlin ele usa o equals, e então fica o código mais legível também, porque tu quando escreve não tem o ponto equals, né? Fica mais legível. Uma outra feature legal é extension functions, é muito útil. Aqui tem alguns exemplos de extension functions que a gente usou para melhorar um pouco as APIs que a gente consome do Android, ou coisas que a gente faz no Android. Então, aqui tem uma property, na verdade é uma extension property, né, mas é a mesma coisa, que ela vai me retornar null vai me retornar um booleano quando for dizendo se é landscape ou não. Então, lá numa activity ou no fragment, se eu preciso saber se está em landscape, eu
escrevo if is landscape. Não preciso ter a comparação toda ali, né? Fica muito mais legível. Aqui tem outro exemplo de animação. Então, eu vou ter uma referência de view que eu uso o syntactic properties que o Fred falou. Então, eu já vou ter lá na minha activity o mesmo ID que eu declarei no XML, ponto fade in, e ele vai fazer a animação de fade in. Aqui um outro exemplo, a gente também encapsulou a visibilidade da view numa property. Então, isso fica legal que eu tenho, mais uma vez, uma variável view que eu preciso esconder de acordo com várias condições. Então, eu consigo fazer uma expressão que trabalha com booleanos e, no final, vai esconder a minha view. Eu não preciso fazer a conversão do boolean para uma constante do Android. Né? A gente sabe que a API do Android não é perfeita, então a gente ter esse poder de melhorar ela e deixar de um jeito mais bonitinho é muito bom. O próximo ponto forte é a interoperabilidade. Aqui a gente tem uma chamada do Glide, que é uma biblioteca escrita em Java, e a gente vê que o código é um código Kotlin, praticamente. Né? E não tem nada de especial que a gente precisa fazer. Não precisa, basta ter o jar no ClassPath, tu dar um import normal igual o Java e sair usando igual como se fosse Kotlin. Isso, assim, em comparação com iOS, se vai misturar Swift com Objective-C, tem toda uma cerimônia aí que a gente não precisa se preocupar no Android. Ainda sobre interoperabilidade, é legal, esse slide está para mostrar que ela funciona nas duas vias. Então, uma extension function que eu defino no Kotlin, eu consigo chamar no Java, como um método estático de uma classe. E o nome pode mudar de acordo com o nome da classe, né, do que eu vou chamar no Java, pode ser alterado. Aqui é outro slide que, assim, tu quer vender Kotlin para um cara que está acostumado com Java, tu mostra isso aqui, né, daí da classe. Com uma linha, tu define uma classe que vai ter equals, hashcode, getters, setters, todo aquele código que o pessoal, quem estava na palestra de manhã, eles mostraram muito bem. E, assim, eles falaram, assim, perfeito, se tu pode gerar com a ideia isso. Só que aquele código, se tu adicionar uma propriedade a mais, tu vai ter que regerar ou às vezes esquece, e aí tu pode introduzir bugs. O Kotlin, ele já garante que o equals e o hashcode cumpram o contrato lá desses dois métodos. Então, é seguro tu usar uma data class numa collection, tipo set ali, eu estou adicionando, eu tenho segurança que ele vai funcionar. E, além disso, o data class te fornece outros mecanismos que, tipo, ele cria métodos components para pegar cada propriedade, né, dela na ordem. Então, ali, a segunda linha, eu estou pegando só o título e o ano, atribuindo a variáveis em uma linha só, do filme ET. O data class está muito relacionado à imutabilidade. Imutabilidade é algo que é muito presente em programação funcional, e o Kotlin suporta bem isso. A API de collections, ela, por padrão, uma lista, ela é imutável. Então, se tu usa list off e chama o add, ele vai dar um erro de compilação. Mas ele tem métodos, ele tem maneiras de criar listas e outras collections mutáveis. E aí o add funciona, obviamente. E o legal é que o mutável, ele herda do imutável. Então, tu consegue manter o encapsulamento, manter só a versão mutável encapsulada na tua classe e expor a tua API com uma versão imutável, que tu não vai ter problema de alguém pegar essa lista e adicionar um objeto que tu não estava esperando. Além disso, o data class também te fornece esse método copy, que mais uma vez, né, trazendo a imutabilidade. Tu não vai alterar o estado de uma data class. Tu vai chamar o copy e vai alterar somente a propriedade que tu precisa na cópia. Então, tu não mantém o estado. O estado está sempre passando nas funções, né, nas chains de funções. Uma outra feature legal é o sealed class. É uma maneira de tu definir um domínio de classes dentro de uma unidade ou um bloco ou um arquivo, né? Nos Kotlin, nas versões mais recentes, pode dentro de um mesmo arquivo. Mas a ideia é que tu tenha estados bem definidos dentro
de um escopo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um estado de view, assim, quando eu vi isso aqui a primeira vez, eu pensei, tá, já existe enum, mas é diferente, porque tu pode ter coisas diferentes, tipo, o meu estado loaded, ele é um data class, os outros não precisam ser data class, e mesmo assim eu tenho a consistência de estar tudo, de que ninguém mais fora dessa unidade pode herdar desse view state e ter um view state inesperado no resto da minha aplicação. E o data class casa muito bem com o when, que é uma expressão do Kotlin também, que é como se fosse o switch do Java, mas ele tem algumas características de... Ele é uma expressão, como quase tudo no Kotlin, tu consegue retornar o resultado dele. E aqui é um pequeno truque que essa função, aparentemente, ela não tem retorno, mas a gente tem aquela chamada do return ali na frente, que é para fazer o end ficar exaustivo, né? Então, é para garantir que o compilador vai garantir que nessa situação a gente tem que tratar todos os estados daquela sealed class. Isso é muito legal para prevenir bugs, né? Às vezes tu esqueceu um estado e aí a tua view não vai renderizar corretamente. Aqui em tempo de compilação tu já é lembrado de ter que tratar de todos os estados. Uma coisa bem legal do Kotlin é que você pode ter mais de uma classe pública por arquivo. Isso parece meio besteira assim no começo, grande coisa, mas tem algumas situações que isso é bem legal. Uma delas é, por exemplo, quando eu vou criar um subcomponent no Dagger, eu vou ter que criar um component e um módulo, que são classes bem íntimas ali. Se você fizer isso em Java, você provavelmente vai criar um package DI, e aí vai criar a classe component, e aí vai criar a classe module. No Kotlin, você pode ter um arquivozinho ali, chamado, por exemplo, moves injection, e colocar as duas classes ali juntinhas, porque elas não precisam estar separadas. Uma tem tudo a ver com a outra. Então, é legal quando você tem a oportunidade de juntar coisas que faz sentido ficar juntos. E no Kotlin, você consegue fazer isso de um jeito bem fácil. Outra situação clássica, digamos assim, é tipo, você está trabalhando com MVP, tu quer declarar os contratos da tua view e do teu presenter. A view e o presenter são dois caras também que se relacionam bastante ali, estão bem próximos. Então faz sentido as duas interfaces ficarem no mesmo arquivo. Tu abre um arquivo e tu vê todos os contratos ali daquela funcionalidade. Faz bastante sentido. Outro exemplo também, por exemplo, você tem uma lista de listas. Então tu vai ter dois adapters, um para a lista de fora e um para a lista de dentro, que é criado pelo adapter de fora. Faz sentido esses caras ficarem juntos também. Então é bem legal, tem várias situações que é legal você juntar os caras no mesmo arquivo. E, claro, se chegar em algum momento que o arquivo ficou grande demais, porque tu está metendo um monte de classe lá, aí tu para. Mas se as classes são pequenininhas, fica bem legal. E juntando tudo isso que a gente falou, o motivo que a soma disso tudo é felicidade, né? O programador ele fica mais feliz quando ele trabalha com coisa que gosta. E é muito fácil gostar de Kotlin, principalmente a gente que vem de Java. Eu fico mais feliz quanto menos código eu tenho que escrever. Então, assim, é uma coisa que muito legal, assim, depois que a gente começou a usar a linguagem, a gente foi se... Assim, antes a gente já tinha estudado, já tinha avaliado a linguagem, mas quando tu começa a usar na prática mesmo é que tu vê como é legal, sabe? E é legal, assim, que a gente viu que a própria equipe passou a gostar mais da linguagem, passou assim, abraçou a linguagem, né? No começo tinha uma certa resistência de algumas pessoas, mas que, assim, tu começa a ver, depois da Sprint 2 ali, sei lá, tu começa a ver muita vantagem e acaba sendo convencido, né? E para algumas pessoas pode parecer besteira. Felicidade. Não. Enquanto estiverem me pagando meu salário ali, eu trabalho com o que você quiser. Mas para outras pessoas, e eu me incluo nisso, isso é muito importante. Então... mas assim, também não é só alegrias, né? Apesar que é muito mais alegrias. Mas a gente sentiu que o build time realmente aumenta, porque tem mais tarefas, né, para o teu Gradle executar. Então, isso até se tu colocar na internet lá pontos negativos do Kotlin lá, tu vai ver que todo mundo fala disso. Inclusive o pessoal do Pinterest disse que no caso deles aumentou de 20% a 40%. A gente não teve como medir isso, porque o nosso projeto começou do zero, com o Kotlin já, e os projetos que a gente trabalhou, que mistura Java e Kotlin, eles já estavam com os dois, então a gente não teve essa sensação de ver quanto piorou. Mas eu te digo que assim, eu pago o preço tranquilamente, sabe, de esperar um pouquinho a mais para ter o meu bid,
sendo que eu tenho todas aquelas vantagens da linguagem. E uma coisa legal que o cara do Pinterest falou é que uma vez que você coloca uma classe Kotlin, depois você vai adicionando mais, o build permanece constante, aquele aumento que teve. Então, se tu quer testar para ver se o teu app, o quanto mais vai demorar se você colocar Kotlin, coloca só uma classe Kotlin lá e roda. E aí tu vai ter uma ideia mais ou menos de como vai ser. Dali para frente não vai mudar muito. Um outro problema de qualquer linguagem, qualquer biblioteca que tu adiciona no teu projeto é que tu vai adicionar mais métodos, né? Então, a gente, de fato, teve um momento que passou do limite, teve que fazer a configuração do multidex, né? Hoje, a última versão do Kotlin está com esse número aí de métodos na Standard Library, que a linguagem em si, ela não é uma biblioteca, mas para usar as features precisa incluir a Standard Library, né? Esse número já foi maior em versões anteriores, então isso é bom, né? Um outro problema é que Kotlin é uma linguagem nova, né? Assim, não tão nova, tem desde 2011, mas está ganhando mais popularidade recentemente. Então, tu passa por problemas de que as ferramentas não estão maduras o suficiente, né? Então, esse é um exemplo que a gente teve quando queria debugar e a expressão não era avaliada pelo debugger, né, pelo Android Studio. Isso aqui já foi corrigido, né, a gente já não tem mais esse problema, mas está aí para ilustrar que quando tu está usando alguma coisa mais recente, tu vai estar sujeito a isso, né? Não tem, e Kotlin não é uma exceção. Com o anúncio do suporte do Google, eu acredito que isso vai ficar cada vez mais raro. Inclusive, a gente, durante o projeto com as atualizações, viu que as coisas foram melhorando. E uma outra coisa também é que o Kotlin ele é muito estável em relação à atualização. Então, a gente fez durante o projeto várias atualizações da linguagem e não teve muito custo de ter que mexer no código e tal. Então, isso é muito legal. Querendo ou não, Kotlin é uma linguagem nova, então a gente vai ter que aceitar o fato que a gente vai ter que parar e gastar energia para aprender de verdade. É muito fácil começar a usar o Kotlin, é muito fácil começar a escrever código que funciona, mas leva um tempo para você realmente pegar as boas práticas e entender realmente o que você está fazendo e escrever o Kotlin do jeito certinho. Uma coisa que a gente aprendeu, que ajuda muito assim, na prática, é ter alguém na equipe ou na empresa que já sabe Kotlin e pode servir como referência. Querendo ou não, se você está travado ali, tem alguém que você pode chegar e perguntar, é muito mais rápido. E essa referência também, depende, como o Kotlin é uma coisa que anima as pessoas, se for uma pessoa animada ali, ela vai querer passar esse conhecimento, vai querer difundir isso de uma forma que acaba ajudando bastante na prática. A documentação do Kotlin é muito boa, isso ajuda bastante também ao aprendizado. E tem livros hoje já, que para quem gosta de livro, de aprender com livro, tem o do Antônio Leiva, que é bem focado em Android, é muito bom, e tem o da galera da JetBrains, que é o Kotlin in Action, que é bem focado na linguagem, que é muito bom também. Então, assim, é uma coisa que você tem que ter em mente, mas não é um problema. Quem não gosta de aprender, acho que não deveria estar programando, né? Porque é o que a gente mais faz. Né? Verdade. E da mesma forma que você fica animado para aprender e para usar, às vezes a gente acaba se animando demais. Extension, vou fazer várias extensions. Coisas de collection, vou fazer várias. Mas, na verdade, a gente tem que se controlar um pouco. Extension é uma coisa bem fácil de abusar. Essa extension function aqui, por exemplo. Fui eu que fiz. Qual que é o ganho dela? Ao invés de eu chamar uma função estática e passar o contexto, eu estou chamando a mesma função em cima do contexto, já que é uma extension. No fundo, não é grande coisa. É uma API que já existe, todo mundo conhece, mas no nosso projeto tem que conhecer também essa extension para poder usar do jeito que a gente resolveu definir. Então, assim, extension é uma coisa difícil de organizar. Isso é um fato. É uma coisa nova que a gente ainda não aprendeu como é que organiza direito. Então, se você começa a criar extension assim, que não precisa muito, só piora. Então, a gente realmente tem que saber medir ali a febre para não exagerar um pouco. Então, nesse tempo que a gente trabalhou, a gente aprendeu bastante e a gente meio que tentou resumir as coisas mais importantes em formas de dicas que a gente queria passar nos próximos slides. Primeira dica é que começar com Java funciona. Então, a ideia é te dar ferramentas muito boas de conversão de um código que já existe de Java para Kotlin.
Ou então, se tu pega um código e copia e cola no arquivo Kotlin, ele já converte. A conversão não é perfeita, mas assim, tu aprende bastante analisando, tipo, eu tinha esse código em Java, a IDE me converteu para esse. E aí tu consegue comparar um pouco as construções, né, que tem em Java e que o Kotlin tem equivalentes, né. Porém, uma coisa que a gente, no começo, né, faz muito é escrever Kotlin como se fosse em Java. Então aí é um código Kotlin isso aí, mas ele tem uma sequência de if, else, null check, explícito, quando o Kotlin já te oferece formas melhores, né? Aqui a gente vê que a gente consegue ter um código menor, né, mais legível, usando o when, por exemplo, que já retorna o valor da expressão, e usando o operador de interrogação ali, ao invés de um null check. No começo a gente começava muito com diferente de null, né, em todo lugar. E assim, depois tu te acostuma com o null, com os operadores de null, tu começa a ver o diferente de null como um anti-pattern, assim. Começa, se tu escreveu diferente de null, tu pensa, pô, será que não dá para fazer com o operador e tal? Porque o código fica mais legível e fica mais idiomático de Kotlin, né? Outra dica boa principalmente quando o projeto mistura Java e Kotlin, são as JVM annotations. Aqui tem 2 exemplos de Android especificamente, né? No primeiro ali tem uma custom view que a gente define o construtor do Kotlin com valores padrão para alguns atributos ali, para o segundo e para o terceiro. E se a gente fosse ter que escrever cada construtor que a TextView, a View, necessita, a gente ia ter que ter, acho que, 3 ou 4 a mais aí. Então, essa linha, essa classe ia crescer. Com a notação JVM overloads, ele gera, no código, no bytecode, ele gera overloads de cada construtor possível. Então, a gente, os atributos, os valores default são uma solução do Kotlin para evitar fazer overload, né? Porque overload, tu acaba escrevendo mais código. Então, essa notação ajuda nisso. O segundo exemplo ali é um parsable, e pelo contrato do parsable a gente tem que ter um field chamado creator público. E o Kotlin, por padrão, ele gera, quando um val, ele gera uma property com getter e setter. Então, o JVM field ali fala para o compilador do Kotlin gerar um field público mesmo. E aí o teu parsable vai funcionar. Além disso, tem outros exemplos de JVM annotations também que a gente usa, que é o JVM name, para mudar o arquivo, o nome do arquivo que vai ser gerado com as extensions functions. Isso é para, eu tenho um arquivo que está cheio de extension functions que eu criei, tipo aqueles fade-in, visible, que eu mostrei lá no início. Mas eu preciso chamar isso do Java. E no Java, se eu quiser chamar sem botar essa anotação, eu vou ter que usar o nome do arquivo com o sufixo kt e chamar as funções estáticas nesse namespace. Com essa anotação eu consigo, eu prefiro que no Java tenha o sufixo utils, que faz mais sentido para quem está no Java, né? Então, para isso serve o JVM name. E além disso, um outro caso que a gente faz também é um padrão meio que para criar fragment, né? Definir um método estático. E se tu precisa criar esse fragment no Java, aí coloca esse @jvmstatic, que ele vai gerar um método estático no Java. O Kotlin não tem static, né? Ele tem companion object, que seria um objeto ali que está junto com todas as classes para tu definir coisas globais para a classe. De novo, Kotlin é outra linguagem. Então, se você tentar adotar os coding standards, coding styles que você tem no Java no Kotlin, não vai dar certo. Então, é importante tu entender que tu tem que parar no começo e tentar definir o mais rápido possível quais que vão ser os coding styles que vocês vão usar, como é que vocês vão construir o código de vocês. Isso aqui é só um exemplo do que acontece se você não fizer isso. É um construtor bem zoado. É uma coisa que não teria no Java, que não dá para fazer isso no Java. E se você não para e conversa e vê direitinho como é que vai ser, cada um vai fazendo de um jeito e no final você perde completamente consistência. Tem algumas discussões bem específicas referentes a isso. Uma é, por exemplo, quando você vai escrever extension. Você tem que decidir.
Se você escreve extension em um arquivo, para acessar no Java por padrão, você usa aquele KT, mas tu pode usar annotation e definir um nome bonitinho, para não precisar colocar o KT no Java. Para mim era óbvio que é mais legal colocar annotation para não ficar o KT. Mas para outras pessoas, não. Eles querem deixar claro no Java que eles estão chamando Kotlin. Então, discutam isso e vejam o que é melhor para a equipe de vocês, porque ter KT em alguns lugares e não tem em outros, não vai ser legal. Outra coisa que para mim também era óbvio é que com Android Extensions tu consegue referenciar a view com o ID dela no código Kotlin. Por padrão, a gente usa para nomear a view underline, né? A gente tem o padrão de colocar os IDs dos layouts com underline. Mas não dá para você ter uma variável no Kotlin com underline, tem que ser camel case. É possível, mas não fica bom, né? Não fica bom. Mas deveria ser impossível, mas não é. Então, tu tem que decidir o que tu vai querer. Tu vai querer quebrar o naming convention do Kotlin ou quebrar o naming convention dos layouts. Se você vai num projeto que não tem Java, só tem Kotlin, não tem problema. Começa com Camel Case e fica com Camel Case para sempre. Mas se é um projeto que já tem Java pra caramba, já tem um monte de layout com underline, pode ficar estranho tu começar a criar layout que não tem underline, vai ficar inconsistente. Então, uma coisa legal para deixar todo mundo feliz é que no Kotlin tu pode, na hora que você vai importar a syntactic property, tu coloca um aliasinho, o S. Então, tu mantém o ID do layout com underline, mas tu consegue referenciar no Kotlin o nome que você colocar ali depois do S. Então, dá tudo certo. Outra dica boa é que a gente no Java está muito acostumado a criar métodos estáticos em classes util. Se você fizer isso no projeto Kotlin, muito provavelmente aquilo poderia virar uma extension. Em geral, quando você está criando uma coisa estática ali no Kotlin para ser um método de uma classe util, aquilo ali poderia ser uma extension. E sendo extension, fica muito mais legível, porque você chama no objeto direto, não precisa chamar um método estático para passar o objeto. Enfim. E outra dica, não está no slide, mas métodos private. Em Java é muito comum tu ir criando métodos menores private dentro da tua classe. E muitas vezes esses métodos também podem ser convertidos em extension functions. Isso aconteceu com a gente. No Kotlin a gente tem nullabilidade tratada de uma forma bem explícita, o que ajuda bastante. Mas no Java não. Então o que acontece se vem um null do Java? O Kotlin não tem como saber se uma variável do Java é nullable ou não. Então ali tem um exemplo bem simples. Se a classe move é feita em Java, eu posso setar qualquer atributo da classe move para null, e o Kotlin não vai saber que aquele cara é nullable, porque aquele cara é do Java. Então eu consigo chamar aquele código ali e dar no pointer exception. Eu estou no Kotlin e está rolando no pointer exception por causa do Java. Se a classe move fosse implementada em Kotlin, isso nem compilava. Porque em tempo de compilação ele consegue entender o que pode ser nulo e o que não pode. Mas se está vindo do Java, é mais complicado. Mas existe uma solução. Com as null annotations, tu consegue fazer com que o Kotlin entenda a nullabilidade dos objetos que estão vindo do Java. Se eu anoto um método ali que recebe um non-null, eu não consigo passar um null no Kotlin. Ele nem compila. Se eu tenho um método que retorna um nullable do Java, eu não consigo atribuir para uma variável que não é nullable no Kotlin. Para fazer isso rodar, eu realmente tenho que passar um valor ali e eu tenho que dizer que a minha variável é nullable, colocando uma interrogação. Então, se você começa a anotar o código Java ali, a API que você está fazendo em Java, você consegue fazer com que a comunicação entre ela e o Kotlin fique bem mais segura, porque a nullabilidade acaba se estendendo para o Java também. E tem uma coisa bem legal que ajuda bastante, porque é um saco ficar colocando no @nullable e @nonnull em tudo. Mas com essa notation aqui, parameters are non-null by default. Ele assume que todos os parâmetros estão anotados com @nonnull. Então, tu só precisa se preocupar em anotar os parâmetros que são nullable. Isso já diminui bastante a verbosidade do código Java que você está tentando anotar. Kotlin, a partir da última versão, 1.1.4, suporta isso. Então, show de bola. Eu vou pular porque a gente está um pouco apertado. Não está não. Tá bom. No Kotlin a gente, em geral, não pensa muito em relação a builder, porque tu tem name parameters e tu tem o apply ali, supondo que o objeto tem setters, tu consegue fazer uma sintaxe bem bonita que é quase o formato de um builder. Tu está criando um objeto e está dizendo cada parâmetrozinho dele, qual que é o valor dele. Então, em geral, a gente meio que esquece builder em Kotlin. A gente pensa, não preciso. Só que o Java não consegue tomar proveito dessas vantagens do Kotlin. Você não consegue chamar do Java ou Kotlin e colocar name parameters. Então, você tem que pensar que, na verdade, pode fazer sentido tu criar um builder no Kotlin. Porque se aquele código for chamado do Java, pode ser melhor tu ter um builder mesmo bonitinho de verdade. O Kotlin, como o Java 8, suporta a implementação default interface, mas precisa ter cuidado quando tu vai usar essa mesma interface no Java, porque não tem compatibilidade.
O Kotlin, como a gente falou antes, um val, na verdade, tem vários significados, ou um var, no caso. Ele não é só uma propriedade. Ele é um parâmetro de construtor, ele é um getter, ele é um setter, e ele é um field. Então, quando você coloca uma annotation, quem que você está anotando? O Kotlin deixa você especificar exatamente em quem que você quer aplicar aquela annotation. É com essa sintaxe que não é muito bonita. Isso é importante, às vezes você usa uma library de Jackson, Dagger, que tem annotation. Às vezes não está funcionando do jeito que você acha que deveria estar, porque você não está anotando quem você acha que deveria estar. E por falar em Dagger, Dagger funciona muito bem com Kotlin. Tem um processador de annotation específico para ele, o CAPT. Só que quando você começa a misturar Java e Kotlin, algumas coisas estranhas acontecem. Eu tive um problema em que o código que deveria ser gerado pelo Dagger simplesmente não estava sendo gerado. E eu só consegui resolver isso depois que eu escrevi o meu subcomponent, submódulo, que estava em Kotlin, em Java. Eu não entendi o porquê, eu não consegui descobrir outra solução. Foi isso que aconteceu. Um outro detalhe aí é quando mistura Java 8 e Kotlin, a sintaxe do Lambda é muito parecida. Então, eu escrevi um método, não foi exatamente esse, eu estava trabalhando com o Rex, e que eu usei a sintaxe e ele entendeu aquilo como um método Java 8. E eu rodei num Android mais antigo e deu crash. Então, a sintaxe correta para esse código no Kotlin usa aquele entre parênteses que é o destrutor. Isso nas versões, desde a 1.3, o Kotlin, o Android Studio avisa se tu está com um target que não vai suportar, então ele dá um warning. Então isso melhorou bastante. Na época não tinha isso. Uma coisa legal é que todos os métodos da Standard Library do Kotlin, tu consegue chamar no Java. Porque no final, tudo são extensions, e como a gente viu, extensions no final são métodos estáticos normais. Então, todos aqueles métodos legais de filtrar, minus, qualquer método das collections do Kotlin, tu consegue chamar no Java através do collections KT. É um pouco feio, fica um pouco estranho, collections KT, como assim? Mas eu garanto que escrever isso aí em Java com for ficaria bem mais feio do que chamar essas funções. Então, é legal saber que dá para fazer isso. Um caso bem específico que pode acontecer é que no Kotlin o equivalente ao void é o unit. E o unit, em geral, é uma coisa que a gente não se preocupa. É um tipo que não vai aparecer nunca para a gente. Mas a verdade é que ele é um tipo de verdade. E se ele vaza para o Java enxerga ele como um tipo. Então aqui tem um exemplo bem simples, que eu tenho um subject que eu não quero emitir nada, eu não quero emitir valor. Então eu crio um subject de unit. O Kotlin entende que ele não está emitindo nada. Já o Java não. Eu tenho que declarar o unit ali como parâmetro do Lambda, porque ele está recebendo um unit. Ele não entende que é para ele ignorar, ele acha que é um tipo. Então é uma coisa um pouco chata que pode acontecer. Então, assim, acho que já meio que a gente passou essa mensagem, mas com o Kotlin substitui muitas bibliotecas que a gente precisa no Java, né? O RetroLambda, o Bannerknife, a gente consegue o Kotlin suprir todas as necessidades dessas libs. Além dessas, com essa questão que o Fred mostrou de poder chamar a Standard Library do Kotlin no Java, a gente pode até eliminar Commons e Guava na maioria dos casos, que são bibliotecas populares, mas que adicionam bastante métodos no teu projeto. Então, às vezes, a quantidade de métodos da Standard Library do Kotlin já é o suficiente. Uma outra dica é essa ferramenta, REPL, não sei se é isso como se fala, mas tem essa ferramenta no Android Studio, que é uma coisa bem simples para tu experimentar código, testar. Então, outro dia o Fred veio, como é que eu faço para juntar 3 listas? A gente foi ali, abriu o REPL e ficou testando os métodos da Standard Library ali, e chegou numa solução legal. Então, é uma ferramenta bem massa, e o legal é que ela entende o contexto do teu projeto, então tu consegue testar objetos da tua aplicação. Mas assim, será mesmo? Pô, esses caras aí só vêm aqui contar mentira pra mim. Bem, teve o anúncio, né? Agora, mais do que nunca, assim, eu acho que não tem por que não adotar Kotlin. Foi bem massa esse momento aí. Aqui é um gráfico do... Não sei se tocou. Quando lançou o Kotlin 1.1, mas está meio desatualizado, mas dá para ver a crescente de popularidade da linguagem aí, né? Mais de 10 milhões de linhas naquele momento. Recentemente a ThoughtWorks adicionou o Kotlin no Tech Radar deles. Depois que a Google fez o anúncio oficial, isso ficou um pouco menos relevante, mas mesmo assim é legal ver que está todo mundo interessado. Esse slide aí está por razões históricas, assim, a outra vez que a gente fez essa palestra não tinha sido anúncio, mas a gente já tinha ideia de que o Google estava usando o Kotlin, então isso aí a gente tirou em março esse print screen aí.
é um trecho do framework de data binding que usa Kotlin. Então, o Google já estava usando isso. Além disso, tem várias apps. Aqui estão só listadas as que foram divulgadas no blog do Kotlin. Mas, sim, tem os nossos clientes, tem muitas apps aí. Com certeza tem gente aqui que tem app com Kotlin. Então, assim, não há motivos para ficar inseguro. Assim, já tem bastante gente grande usando e, assim, não tem nada que impeça você de adotar o Kotlin também. A Google está contratando. Eles estão contratando software engineers específicos para trabalhar com Kotlin. E a descrição dessa vaga é bem legal, porque mostra mesmo o quão preocupado eles estão em relação a isso. E é bem legal ver que é uma coisa realmente que não é só para trabalhar em Kotlin, mas para trabalhar no Android Framework. Então, é possível que no futuro tenhamos APIs Kotlin nos nossos aplicativos Android, o que é bem legal. E era isso. Obrigado. Obrigado.